Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos. Como eu falei na aula passada, nós estamos dando um break aí nos métodos em si e falando um pouco de comunicação via Wi-Fi. Então pode ser que seja interessante, pelo menos nas minhas aulas eu vou usar uma comunicação cliente-servidor via rede e seria interessante aí a gente também ter um pouco desse conhecimento, certo? Aí na próxima aula, que é a aula 11, nós vamos continuar falando sobre métodos mínimos quadrados, simulação de equações diferenciais e algumas outras coisas interessantes aí, certo? Sobre métodos matemáticos. Então, basicamente na aula passada a gente criou o servidor, certo? Esse rapaz aqui vai mostrar quando receber um dado, esse aqui vai enviar os dados para o cliente. E o meu cliente aqui, ele precisa primeiro se conectar ao servidor. Então vou criar aqui um botão de conectar ao servidor. Conectar ao servidor. E ele precisa se conectar a um servidor que esteja no IP em uma porta específicas. Lá o servidor ele gera a porta, gera o IP, né? Então aqui nós temos que nos conectar naquela porta e naquele IP. Então, estou arrastando aqui dois TextEdit e dois labels. Então aqui vai ser a porta. Não, aqui vai ser o IP. E aqui vai ser a porta. Então LineEdit 2 vai ser o IP, LineEdit 3 vai ser a porta, certo? Então ele vai se conectar ao servidor nesse IP, nessa porta. Quando ele receber um dado, ele vai mostrar nessa caixa de texto grandona. E para enviar os dados, ele vai enviar desse LineEdit aqui e apertando esse botão. Enviar dados ao servidor, ok? Então temos mais ou menos tudo configurado. Vamos criar aqui a função de conexão ao servidor, ok? Então goToSlot, clickT. Então a gente vai ignorar tudo que foi feito aqui para cima, certo? Não vamos mais trabalhar com o servidor, certo? E sim com o cliente. Mas de qualquer maneira eu preciso ir lá no main window.h e criar um cliente. Primeiro precisamos incluir aqui o cliente. Então include client, certo? E aqui vamos precisar fazer o nosso objeto, criar o nosso objeto do tipo cliente, Wi-Fi client, certo? Então agora quando o botão for apertado, nós precisamos nos conectar ao servidor. Então this.wifi client, ele agora vai receber um new, porque ele é um ponteiro, new client, e esse new client vai ser no ui.lineEdit2, foi isso que a gente falou, né? O lineEdit2 iria ser o IP, então lineEdit2.text, vírgula, é o IP address, o endereço IP e a porta, ok? Então agora vai ser o i.lineEdit3.text.toInt, ponto e vírgula. Então estamos criando um novo cliente. Esse cliente vai estar no IP digitado e na porta que digitaremos lá na interface. Então nós vamos criar aqui um connect. Esse connect ele vai conectar this Wi-Fi cliente, certo? E o Wi-Fi cliente ele vai se conectar ao servidor. Quando ele se conectar ao servidor, ele vai emitir um sinal, signal. E esse sinal vai ser connection successful, ok? Então agora nós temos que criar um slot, uma função que vai ser chamada dentro dessa interface, slot, que ele faça alguma coisa quando a conexão for realizada com sucesso, certo? Então
connection OK. Vamos criar uma função chamada connection OK. Então, como a gente fez lá na aula passada, vamos lá no ponto H, criamos um método aqui chamado connection OK, void connection OK, certo? E aí aqui embaixo nós vamos chamar essa função, quer dizer, implementar a função main window connection. Então, por enquanto, quando o cliente Wi-Fi sinalizar que a conexão foi realizada com sucesso, eu vou executar essa função aqui, certo? E nessa função eu vou criar uma caixa de mensagem para sinalizar que a conexão foi realizada com sucesso, ok? Então a gente pode copiar aqui, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Então aqui a nossa conexão vai ser realizada com sucesso. Pronto, então vai abrir uma janelinha, um pop-up, sinalizando que a conexão foi realizada com sucesso. Agora o que a gente precisa fazer é preparar o sistema para receber dados do servidor. Então connect, e aí é bem parecido com essa de cima aqui, certo? Então vou só copiar e colar. Só que no lugar de a conexão ser realizada com sucesso, eu vou perguntar se tem dados para serem lidos, certo? Do Wi-Fi cliente, ou seja, o servidor mandou os dados para o cliente e ele está sinalizando aqui, está emitindo um sinal para a gente, dizendo que tem dado para ser lido. Então, quando os dados estiverem prontos para serem lidos, eu vou criar aqui dados recebidos do servidor. Então vou criar essa função também, certo? Void dados recebidos do servidor. E aqui embaixo eu vou implementar a função void main window dados recebidos do servidor. Então quando for recebido algum dado do servidor, o que eu vou fazer é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no servidor, certo? Eu vou simplesmente dar um append aí nos dados. Vai ser o textedit2, certo? O Wi-Fi cliente. Então os dados foram recebidos do cliente e eu estou colocando, quer dizer, foram recebidos do servidor para o cliente e eu estou mostrando aqui na caixa de texto. Vamos voltar aqui agora para a interface e vamos criar a ação desse botão, certo? Go to slot clicked. E essa ação vai ser basicamente de enviar as informações via servidor para o servidor, certo? Então vamos dar um Wi-Fi write data, só que o Wi-Fi é o cliente. O cliente agora está enviando para o servidor, escrevendo dados do lineEdit 4, provavelmente. Vamos ver aqui. lineEdit 4. Quando eu colocar dados aqui, ele vai enviar para o servidor os valores. Ok? Então, só para a gente se lembrar de deletar o ponteiro, pelo menos quando a interface for deletada, ele vai também deletar o ponteiro, certo? E aí a gente já pode executar o nosso programinha. Obviamente, em um computador vai ter só a parte do cliente, em outra só a parte do servidor. No arquivo .pro ele sempre vai ser assim, certo? E no mainWindow.h a gente vai criar apenas as partes de TCP ou apenas a parte de cliente. Ou seja, se eu for usar o cliente eu vou incluir cliente, se eu for usar o servidor eu vou incluir o servidor. Basicamente isso. Então a gente já pode executar aqui o nosso programa. E aqui eu vou abrir o servidor, criei o servidor, certo? O servidor, vamos anotar aqui em algum canto, ele foi criado com IP 10.163.99.188 e a minha porta é 50208, certo?
Em princípio a classe foi programada lá do servidor para que a porta seja sempre aleatória, certo? O IP vai depender do IP do seu computador, mas a porta vai ser sempre aleatória, ok? Então eu agora tenho que ter um cliente, né? Então vou colocar exatamente aqueles valores, o IP e a porta, e eu vou me conectar ao servidor. E a conexão foi realizada com sucesso, ok? Então agora eu posso enviar e receber dados. Então se eu quiser enviar, por exemplo, André, que é o meu nome, vai ver que o cliente vai receber André. Ok, André. Então vai ver que a gente tem aí uma conexão. Se vocês quiserem, pode criar um chatzinho ou, enfim, enviar qualquer informação via servidor. Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre métodos mínimos quadrados, certo? Eu devo postar antes dessa aula na ordem uma aula sobre simulação de equações diferenciais, porque estou dando uma aula em sistema de controle e eles vão precisar entender um pouquinho antes de simulação de sistema de equações diferenciais usando transformado Laplace. Eu devo postar essa aula antes, mas a aula da sequência, certo, deve ser a aula de solução de sistemas de equações lineares usando métodos mínimos quadrados e mínimos quadrados recursivos, as duas aulas da sequência. Então, se você gostou, clica aí em curtir, compartilhe e se inscreva no canal, certo? Obrigado aí pela audiência. Então, até a próxima aula.